Senhor, amados, tudo bom? Eu vou dar uma explicada sobre a gente vai falar um pouquinho sobre os livros das leis, que são os capítulos de número 20, 21, 22, 23 e também lá o capítulo 24, tá? Então a gente vai falar algumas curiosidades aqui, sendo que o capítulo 22 e na verdade o capítulo 23 ele é a extensão, é a continuação do capítulo 22, praticamente os dois seria um, tá? Mas vamos lá. Então, como no último vídeo eu estava na live, estava acabando a minha bateria, então não pude entrar em detalhes com o capítulo 20, eu tive que responder, no capítulo 21, eu tive que responder, falar meio que rápido ali, e eu não falei acerca do capítulo número 20, né, sobre os 10 mandamentos, quando o Senhor dá para Moisés. Então, como nós já tínhamos falado alguma coisa sobre o capítulo 20, eu vou dar uma pincelada aqui. Então, o capítulo 20, lá nos 10 mandamentos, quando a gente vê lá, quando Deus fala para Moisés como que ele deveria orar. Então, lá ele começa, né? Eu sou o Senhor, teu Deus, eu tirei da terra do Egito. Aí fala, não terá outros deuses diante de mim. Não farás para mim imagem de escultura, nem alguma semelhança que há no céu e debaixo do céu. Ele está falando como... Ele está dizendo que vocês vão me adorar diferente, vocês não vão fazer imagens igual os pagãos fazem, porque ninguém viu a minha face. Então, se ninguém viu Deus, ninguém sabe como Deus é. Então, ele não teria uma imagem de escultura. E por que ele não quer uma imagem de escultura? Como é que eu posso se dizer adorar algo que não existe, né? Eu dei um exemplo aí na live, lembra do Espírito Santo? A Bíblia diz que ele desceu sobre Jesus na forma corpórea como uma pomba, não era uma pomba. Então é normal hoje você clicar no computador aí, dar um Google e você escrever Espírito Santo lá, e é normal você ver a palavra Espírito Santo junto projetado com uma pomba, né? Uma pombinha lá, um fogo descendo e uma pomba, né? Porque a gente associa, porque é como, mas não diz que era. É igual lá em Atos 2, diz que sobre a cabeça, né? Lucas escreve em Atos dizendo, olha, e o Espírito do Santo entrou na casa e foi repartido como línguas de fogo sobre cada um. Como? Não quer dizer que era fogo, nada queimava, né? Só que a gente associa. Então, para não ter esse perigo aí, Deus então, ele diz que não quer ligar a imagem dele a escultura nenhuma. E ele vai falando lá sobre o capítulo sobre prestar culto, né? Não terá imagem de escultura, nem em cima do céu, embaixo da terra, tal, e nem servirás, ou prestará culto. Verso 7, não tomarás meu santo nome em vão do teu Deus, né? A gente não pode tomar o nome dele em vão. Ou seja, quando vai contar uma piada, muita gente hoje conta piada e usa o nome de Deus. Isso é chamar o santo nome de Deus de vão, usar o nome de Deus em brincadeiras, né? Isso é pecado, e muito crente faz e esquece disso, tá? Muito crente esquece. Verso 8 tá falando aqui sobre lembrar o dia de sábado para se santificar. Nós cristãos usamos o domingo, né? Porque o próprio Cristo disse que ele é o Senhor do sábado, tá? Então nós usamos domingo porque o domingo foi que ele ressuscitou. Por isso que os cristãos de hoje, depois que Jesus morre na cruz, eles não guardam mais o sábado, agora eles guardam o domingo, que é o dia da ressurreição. Verso 12, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue teus dias na terra, e o Senhor teu Deus te prosperará. Então também é uma promessa que o filho que é obediente ao pai e à mãe, os dias dele são longos na terra. E isso aqui é o que mais pega. Porque, Fabiano, se você for hoje num cemitério, a maioria que está lá é novo, não é gente velha, são gente nova morrendo porque não obedeceu o pai ou a mãe, ou morreu de tiro, ou morreu por causa do tráfico, ou morreu de acidente de trânsito, ou morreu de um ataque cardíaco, ou de uma doença fulminante. Tudo porque não era obediente. É forte. Então, quando eu não obedeço o pai e a mãe, há uma penitência sobre a minha vida, principalmente quando eu
conheço a palavra de Deus. Verso 16, não dirá falso testemunho contra o teu próximo, ou seja, né, não mentirás, né, não vai mentir, não pode ficar falando falsamente. E tem muita gente que gosta de fazer isso em empresa, né, sai da empresa e chama o irmãozinho lá que nem sabia o que estava acontecendo, foi de testemunha lá. Cuide, irmão. 18, aí o que acontece lá? E todo o povo viu trovões e relâmpagos e sonido, buzinas e monte. Então eles falam para Moisés, que Moisés fala tu com Deus para que a gente não venha morrer. Isso aí eu já comentei no vídeo passado. No capítulo 21 agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 21. Só que eu queria dar uma pincelada aqui. Antes de eu ir para o capítulo 21, eu queria pegar essa parte aqui, ó, onde ele fala no versículo 5, que diz assim, ó, e não te encurvarás a elas nem servirás, porque eu sou o Senhor Deus, que sou zeloso, que visito a maldade ou iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, tá? Existe duas linhas de pensamentos aqui. Como assim, irmão Fabiano? Fabiano, se eu aceitei Jesus, não é tudo novo? Sim, existe duas linhas de pensamento. Tem um pensamento que diz que se aceita Jesus, todo mal está quebrado, mas também existe, segundo estudiosos, existe uma linha de pensamento que a maldição hereditária existe. E, ou seja, sabe aquela maldição assim, ó, o avô morreu da cachaça, o pai morreu da cachaça e o filho é cachaceiro. Maldição hereditária, tá? O avô morreu de câncer, a mãe morreu de câncer e o filho está com câncer. Maldição hereditária. Então, segundo a palavra, é até a quarta geração, tá? Até a quarta geração existem duas linhas de pensamento. Mas eu vou dizer algo para você. As duas linhas de pensamento são igual, cada uma, mesmo aquela que diz que aceitando Jesus agora é tudo novo, não tem, e aquela que acredita que tem, as duas formam um trilho que aponta para a salvação. Se você acreditar na maldição hereditária ou não acreditar, não tem problema, tua vida não vai mudar em nada, você vai estar com Cristo e a coisa continua, tá? Eu digo que é a mesma coisa da briga entre calvinistas e os arminianos, né? Quem crê no calvinismo diz que está tudo predestinado já, está tudo pronto, e tem um monte de versículo bíblico para apresentar sobre isso. O arminiano diz que é por poder de escolha, você tem escolha. Então, se você tem o poder de escolha de querer ser salvo ou não. O calvinista diz que uma vez salvo, sempre salvo. Então, e tanto arminiano como calvinista também tem essa briga aí, e também tem versículos para defender. Então também digo que o calvinismo e o arminiano formam um trilho que vai estar em Jesus. Então, se você é calvinista ou arminiano, vai estar em Jesus, tá? Ponto. Só algumas coisas que se difundem ali sobre acerca da salvação, né? Então, assim vai dar em Jesus da mesma forma. Se não vai dar em Jesus na salvação, vai se encontrar Jesus na hora do julgamento, tá bom? Capítulo então 21, o que nós aprendemos aqui no capítulo 21? Lá no capítulo 21, entre o verso 1 e 3 das leis, a gente vê que o escravo aqui não é o escravo como era antigamente, né? Lá dos negros, ser escravo não. O escravo aqui é servo, e o escravo aqui, o sistema é totalmente diferente. Ele não fica escravo como devedor, ele é pago um valor, e esse valor que é dado para esse homem ou para a família, a duração é 6 anos. Passou de 6 anos, ele está livre. Então ele vai alugar a sua mão de obra, a sua sabedoria, ou o seu corpo ali para trabalhos pesados por 6 anos, era o máximo. E quando ele saísse, ele podia escolher, ou ele ficaria mais 6, ou ele ficaria para sempre, ou ele sairia livre, né? Então você vai ver que o número 6 na Bíblia é o número do homem, tá? Por isso que lá em Apocalipse diz, né? Quem saber fazer conta, veja que o número da besta é o número do homem. 666, 6 é o número do homem, 7 é o número da perfeição. Então quando chegasse no 7º ano, que é o ano de Deus, que simboliza o ano da liberdade, tem que deixar esse homem ir, tá? No versículo
de número 4, já vai dizer que se ele entrou com a família ali, todos teriam que ser, ninguém poderia, o seu dono ali, né, o que contratou, ele não poderia prender a família toda teria que ser liberta, tá? Porque ele entrou com a família, então quem comprou ali o tempo dele, comprou o tempo do filho, comprou o tempo da esposa, né? Então ele sai com a família, sairá restituído com a família, ninguém fica para trás. Agora, se ele entrou sozinho, e se ele entrou sozinho e lá dentro ele constituiu família, aí ele vai ter que pagar pelo tempo de serviço da esposa que ele conseguiu lá dentro, porque certamente também é uma outra serva, e o filho que os dois tiver também tem que ser pago mais 6 anos, tá? Caso contrário, os filhos e a esposa ficam, tá? Então, e assim, se de repente ele casa com uma outra serva lá dentro, ele teria que pagar por ela ou pelos filhos, como se ele estivesse dando um dote a uma esposa, tá? Como se fosse uma esposa. O camarada vai lá dar o dote pro pai, né? E casa com a esposa, assim, a mesma coisa ele teria que fazer. A serva teria que ser pago um dote por ela, como se fosse dado à esposa, tá bom? Como se o noivo tivesse que ter compromisso com a noiva. Lá no 5 e 6, se ele quiser servir o patrão por um tempo indeterminado, diz, eu amo meu patrão, então ele ia até os juízes da congregação lá, e era furada a orelha. Eu quero chamar muito bem a atenção tua para isso, tá? Eu preciso chamar a tua atenção para isso aqui. Muita gente faz as coisas porque não lê Bíblia, tá? Isso aqui é forte. Então, se ele quiser servir o patrão por um tempo indeterminado, né? Então ele vai lá até um juiz, lá, os governadores, e fala, eu quero servir para sempre, eu não vou sair mais da casa do meu patrão, porque eu me dou bem com a família e tal. Então, esse patrão pega e fura a orelha desse cara. Esse camarada fica conhecido como o servo da orelha furada, tá? Então, toda vez que alguém vê ele com uma orelha furada na rua, ele vai ser identificado que ele tem dono. Ninguém pode fazer mal para esse camarada, porque ele tem dono. Se alguém fizer mal para ele, o dono vai vir requerer, que a gente vai ver nas leis lá no capítulo 22. Então ele vai requerer. Então ninguém podia fazer mal a essa pessoa, por isso que ele tinha que ter a orelha furada. Então, se ele fosse no comércio comprar alguma coisa, ele já reconheceria que esse camarada era servo de fulano, porque ele tem a orelha furada. Acontecia às vezes que eu sou um cara muito bom. Exemplo, eu era um cara muito bom no serviço físico e sabedoria. O patrão, ele queria comprar os meus serviços por 6 anos. Só que eu não tenho dinheiro suficiente, porque quem colocava o preço era o próprio servo. Aí eu ia arrumar uma outra pessoa para comprar o tempo de serviço meu. Ele vai atrás de outra pessoa para comprar o meu tempo de serviço em sociedade. E aconteceria que quando ele trabalhasse comigo e com o meu sócio, e ele sendo servo nosso, ele quisesse ficar conosco para sempre. Então o que ele faria? Ele furaria as 2 orelhas. Então, quando o escravo tinha 2 furos na orelha, uma em cada lado, quer dizer que ele tinha 2 patrões, tá? E ele fazia por amor àquela pessoa. Então, o que eu quero dizer para você? Que o brinco, o princípio do brinco é algo pagão. O princípio do brinco sempre foi para mostrar a outros que você é escravo de alguém, ou que você adora alguém. A gente viu isso lá em Gênesis capítulo 35, verso 4, quando os 2 filhos de Jacó matam, né, lá em Siquém, aqueles homens daquela região. Então eles vão lá, aí Jacó vai lá, liberta o povo que sobrou, as mulheres, né, porque eles mataram todos os homens. Então eles trazem as famílias, e a primeira coisa que ele fala, tira todos os deuses estranhos no meio de vocês. E onde que estavam os deuses estranhos deles? Estavam em estátua e na orelha. Eles arrancavam os deuses pagãos da orelha, né? Então o princípio do brinco nunca foi para vaidade, para ficar mais bonito. Era uma forma, foi instituído como algo pagão, como algo para adorar alguém. Então, por isso que se eu trouxer para o mundo espiritual isso aqui,
né? Ninguém usava brinco na época por vaidade, porque era bonito. Era usado como paganismo, como forma de adoração, tá? Então, mas hoje nós estamos no tempo da graça. Por isso que eu falo para vocês, os demônios usam utensílios. É por isso que a gente leu lá no capítulo 20, se você viu a live lá do capítulo 20, eu termino falando para você que Deus não precisa de utensílios para adoração. Deus não quer utensílio. Até o altar, as pedras tinham que ser simples. Não precisa ficar fazendo. Deus não, isso é profanar o altar. Então, muitos defendem essa ideia que, por causa disso aqui, se o meu corpo é o templo do Espírito Santo e eu uso um brinco, eu estou profanando o altar, porque segundo no tempo da graça, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios que eu sou o templo. Ele também diz lá em Romanos 12 que eu sou um altar. E também em Efésios 6:10 vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, tá? Mas contra a potestade do ar. Então, sim, Satanás trabalha no meio de indulgências. Então, pode sim um brinco consagrado a uma marca, a um demônio, você sendo crente colocar, e a tua ideia começar a mudar, pensamentos começar a mudar. Ou seja, toda vez que você coloca aquele brinco, você sente dor de cabeça. Toda vez que você coloca aquele brinco, você às vezes tem pensamentos que não vêm de você. Rapaz, quando você tira, não tem. Eu já presenciei isso. Tá? Nós vivemos numa vida de libertação 8 anos, vendo pessoas, orando por pessoas. Eu já vi demônio pegar crianças de 8 anos por causa de indulgência, por causa de um bonequinho. A criança não tomava banho, mas a criança ela era rebelde só quando aquele bonequinho estava na mão dela. E a gente foi queimar aquilo lá. A gente precisou de gasolina, álcool e muita oração. Quando eu parava de orar, o fogo cessava. A gente orava, o fogo aumentava. Então existe, irmão, não brinca com Satanás. O mundo espiritual existe, tá? É só uma dica para você aqui, tá bom? Para muitos que dizem que a Bíblia não fala nada sobre isso. Fala sim, é só você ler. E você vai ver muitas coisas sobre vaidade no Antigo Testamento, tá? Bora lá, vamos continuar. E no verso 7 a 11, a gente vai ver que se o servo, lá do capítulo 21, fosse mulher, as leis eram diferentes. Primeiro, se alguém quiser pagar, ela tinha direito que alguém pudesse pagar pela liberdade dela, né? Se alguém quiser pagar pela sua liberdade ou quiser resgatá-la, ela poderia ser dada a casamento, e ela tinha direito de ir, sem ficar devendo nada ao seu senhor. Então, ela é serva. E se chegou uma pessoa de, olha, eu quero casar com você, e ela é serva, a pessoa pagar ao seu senhor no tempo que ela, digamos, faltava 3 anos para quitar o tempo do seu trabalho. Então o noivo ali pagava para aquele senhor os 3 anos e ela saía livre, sem dever nada para ninguém. B, se o senhor não quiser ela, né, ou desprezá-la, se o senhor não quisesse mais ela, não poderia desprezá-la, não poderia vender ela, nem menosprezar ela na casa, nas tarefas, nem nas roupas, e também não poderia vender ela para estrangeiro. Ou seja, digamos que esse senhor pagou para ela lá 6 anos, né? Só que ela trabalhou 2 anos com esse senhor, e nesses 2 anos talvez o senhor quisesse deitar com ela e ela rejeitasse ele não poderia menosprezar ela, entendeu? Ele não poderia nem nas roupas, as mesmas roupas que ele comprasse para suas filhas teria que ser comprado para ela. Olha a honra que o servo tinha, porque ele não era um escravo, ele está ali trabalhando, ele foi pago para isso, tá? Comida, honras em comida, então não podia menosprezar, então tinha que ser guardada, e não podia vender ela para outro estrangeiro primeiro, porque o outro estrangeiro não andaria na aliança de Deus. Então Deus focou, olha, você não pode vender um servo para um estrangeiro, porque o estrangeiro não adora a mim, ele não vai seguir os meus mandamentos, tá bom? E outra coisa, se tiver deitado com ela, né, o seu senhor tiver deitado com ela como esposa, e tiver ter filho com ela,
então os mesmos filhos dela, mesmo ela não sendo casada com ele, teriam os mesmos direitos que o filho original dele. Ou seja, se ele já tem uma esposa e tem filhos com ela, mas deitou com a serva e nasceu filhos, o mesmo direito de herança também era para o filho dessa serva, né? Totalmente diferente do sistema de escravidão, né? Aqui não é escravo, é servo. A pessoa como ela era pobre, ela se alugava para poder ter uma vida melhor. Já no verso 12 e 17 vai falar acerca das leis morais sobre assassinato. Então, primeira coisa, naquele tempo, os assassinatos a sangue frio, ou seja, matou a sangue frio o camarada, era pago pela morte de quem matou. Era como, né? Aquele ditado, olho por olho, dente por dente, tá? B, aquele que matar, ou seja, que armar uma emboscada para matar indiretamente, será tirado para fora da congregação e seria entregue à própria sorte. O que é armar emboscada? Não matar, né? Digamos assim, eu mandar uma pessoa em tal terreno e naquele terreno eu abrir uma cova, o camarada cair dentro daquela cova e morrer sozinho lá. E a congregação descobriu que eu fiz tal serviço, então eu não posso ser morto, mas eu seria entregue para morrer debaixo do sol, como está no versículo ali, né? Morreria abaixo do sol, fora da congregação. Deus se encarregaria desse cara morrer, tá? Deus mesmo ia matar ele, tá bom? E D, eu falei B, né? Aquele que matar na emboscada, né? Então, letra C, aquele que tirar a vida dos seus pais ou espancar os seus pais também morreria. Não poderia espancar e nem matar os pais, porque também morreria, tá? D, se alguém sequestrar alguém, como fizeram, lembra lá o que fizeram com Deus, é tremendo, né? O que os irmãos de José fez com ele, se alguém voltasse a fazer, se a história viesse a se repetir, essa pessoa que vendesse a outra como servo, sem ela ser servo, ou escravo, aliás, morreria. Deus já resolveu esse problema para não repetir de novo, tá? Verso, então, do 18 ao 36, fala das ofensas e desavenças. Então vai falar sobre as éticas agora. Se duas pessoas brigar e uma ficar de muleta, ou seja, cair na porrada lá, o cara acertar com uma pedra na cabeça, e a pessoa ficar de muleta, o que feriu não será culpado, porém ele vai ter que sustentar a família do outro enquanto ele está de muleta. Ou seja, eu e você brigamos aqui e eu te machuquei, quebrei o teu braço. Enquanto tu ficar com o braço quebrado, tu não pode trabalhar, então eu vou ter que pagar as tuas contas até você ficar bom. Era assim que funcionava. Deus era justo, querido. Quer brigar, briga, mas vai ter que arcar com as consequências, tá? Outra coisa tá ali, porém também no versículo 20 e 21, se alguém feriu o servo de alguém, lembra? Feriu o outro camarada, como é que ele sabia? Ele tinha a orelha furada. Com algum se alguém serviu o servo de alguém, vai ter que restituir 2 vezes mais, tá? Se ele feriu o servo de outro. E também se o seu senhor feriu o seu servo, né? Digamos que aquele que vendeu o seu tempo, o seu servo, o seu senhor discutisse, o seu senhor, os dois caíssem no braço e esse camarada que o senhor machucou o servo, né? Se o que serviu o servo com algum instrumento, pedra, pau, e esse servo morrer, esse senhor que matou o servo será castigado, né? Os juízes que dariam ali qual era a forma do castigo, ou morte, ou apedrejamento, ou saía fora da congregação, alguma coisa acontecer. Mas se esse camarada não morresse e seu senhor cuidasse dele 2, 3 dias até ele morrer, então já não seria culpado, porque ele cuidou do servo depois que ele machucou, né? E outra, ele teria 2 perdas. A primeira perda foi que ele pagou 6 anos. Infelizmente ele matou o próprio servo, então esse dinheiro não voltaria para ele mais em tempo de serviço, tá? Então, e ele cuidou do camarada até ele morrer, então tá quitada a sua dívida. E no verso 22 a 24, se alguém ferisse uma mulher grávida, o seu marido no momento do julgamento é quem decidiria que forma
que esses camaradas iam morrer, se ele ia pagar com a vida, ou se ele ia pagar em dinheiro, ou em propriedades. Então, isso aí foi o capítulo de número 21. Não dá para extrair nada para nós aqui, que eu sempre faço, né? Porque são livros de leis. Então no final eu vou dar uma resumida. Já lá no capítulo 22, que é a continuação da Leis Morais, que é a continuação da lei do capítulo 21, né? Entre o 2 e o 3, né? Se o ladrão fosse pego dentro da casa, dentro da propriedade, roubando, foi pego em flagrante, o que acontece? E o dono matasse o ladrão, ele não seria culpado, porque por um judeu, e segundo a palavra, a propriedade de um homem é algo sagrado. Ninguém tem direito de invadir, ninguém tem direito de roubar nada, tá? Então a pessoa que matou, o ladrão entrou na tua casa tentando roubar, você viu lá, deu um tiro nele, ele morreu, você não seria culpado, já está justificado, ele estava roubando, tá? E se acontecer que não foi em flagrante, mas o dono descobriu quem foi o ladrão, ele não foi flagrante, ele descobriu quem foi, e ele encontrou o ladrão na rua 2 dias depois e matou, esse camarada, quem matou vai a julgamento, e a família do ladrão é quem vai decidir o destino desse camarada, tá? Se vai pagar em dinheiro, se vai expulso do arraial, ou pode pagar com a própria vida, porque primeiro que não foi em flagrante, então primeiro tem que passar por um julgamento para saber se era a mesma pessoa. Então não poderia matar o camarada se encontrasse ele de dia fora da tua propriedade. Morte legítima somente se você pegasse em flagrante, tá? E se não for pego em flagrante, né? Se não fosse pego em flagrante e a pessoa não matasse, né? Você sabe quem foi, passou 2 dias, levou lá para ser julgado, ele teria que pagar em dinheiro. Se ele não tivesse dinheiro, ele teria que ser vendido como escravo até pagar o valor que ele dá, do que ele roubou, tá? Ele teria que devolver, ou ele devolve ou ele paga em dinheiro em tempo de serviço, tá? Ele fica escravo até a dívida ser paga. No verso 5, se você causar prejuízo à propriedade de outro, teria que restituir com o melhor que você tem, ou seja, você teria que restituir 4 vezes mais. Lembra que essa é a lei judaica. Lembra que quando Natan falou para Davi, falou: ó, Davi, eu tenho um senhor que tinha um monte de ovelha, foi lá, roubou a ovelha do fulano lá, e Davi acendeu ele, foi: se camarada de morte, que ele restitua 4 vezes mais, né? É por causa dessa lei. A mesma coisa a gente encontra lá em Lucas 19, quando Zaqueu fala assim: Senhor, se eu roubei alguém em alguma coisa, que seja restituído 4 vezes mais. É por causa dessa lei. Então, se eu causei prejuízo a alguém, eu tenho que ressarcir essa pessoa 4 vezes mais. No verso 16 e 17 diz que quem deitasse com uma mulher com falsas promessas, se alguém casar com ela entre outras, teria que pagar um dote e casar com ela, né? Ou seja, esses camaradas que dizem para as namoradinhas, né? Ó, se tu me ama, me prova que tu me ama, e tirasse aí a virgindade da menina e não casasse com ela, esse camarada teria que casar com ela. E detalhe, se o pai não quisesse que ele casasse, não queria ir na família, esse camarada teria que pagar os dotes das mulheres virgens, né? Ou seja, o que é dote da mulher virgem? É quando você paga um dote para a família para prometer ela em noivado, né? E se você não tivesse o dote, você teria que deixar ali um sinal que você ia correr, trabalhar para ter um dote para voltar, né? Muitos estudiosos dizem que isso aconteceu na morte da cruz, ou seja, quando Jesus morreu e ele ressuscitou, ele deixou o pano. O pano seria dizendo que ele estava indo buscar o dote para buscar a noiva,